assiste Bluey sabe que o desenho é cheio de lições e histórias incríveis. My mom always says to me, what goes around comes around. What does that mean? I know. Mas será que você consegue notar todos os pequenos detalhes e segredos que aparecem na série? Por exemplo, existem vários desenhos que as meninas realizam que nos fazem retornar vários episódios atrás para entendermos. Se alguém assistir, vai ver a pequena Bingo brincando de esconde-esconde sozinha, até notar que não teria ninguém para procurá-la. Então, quando a Tilly vai até lá, vemos que existem vários desenhos na parede. E note que em um deles existe uma imagem de uma pequena cachorrinha, que deve ser a Bingo utilizando uma mochila foguete. Por incrível que pareça, essa é uma referência ao episódio Fuga, mais especificamente a cena em que as meninas imaginam como seria uma viagem delas até a Lua dentro exatamente de um foguete. Ou seja, a série já estava dando uma dica de um episódio futuro e ninguém se deu conta. Confira agora todos os segredos em Bluey que a gente separou nesse vídeo. Ainda nesse episódio, a gente nota que também existe outro desenho na parede, que chama ainda mais a atenção. Nele, a gente vê que tem uma versão da protagonista da série e mais um outro cachorro ao seu lado. Mas quem seria esse amiguinho da Bluey que mereceria até mesmo um desenho próprio? Em Acampamento, a gente vai se lembrar que a Bluey fez amizade com o cachorrinho canadense Jean-Luc e que, por falar em idiomas diferentes, eles não se despediram corretamente. Parece que o último abraço entre os dois foi tão marcante que, mesmo depois de um bom tempo, Bluey ainda faz desenhos do seu amigo e cola nas paredes da casa. Hi, Jean-Luc. See you tomorrow. Non, pas demain matin. Au revoir, Bluey. Uma das coisas mais legais é que existe uma ideia de continuidade ao longo do desenho. No episódio Missão Curry, por exemplo, a gente vê isso rolando de maneira incrível. Mesmo sendo focado na Bingo e no Bandit, vemos que a Bluey fica com a Tilly aprendendo como fazer crochê. Enquanto a história se desenrola na casa do Mackenzie, as duas estão juntas fazendo alguma peça de tricô. Então a gente vê que Bandit viaja e passa 6 semanas fora. E em um determinado momento ele faz uma videochamada com as garotas e a Tilly, e poucos notaram, mas a Bluey mostra pra ele o que ela e sua mãe estão fazendo. E o mais legal é que quando o Bandit volta de viagem e elas vão recebê-lo no aeroporto, note que a Bluey tá usando um cachecol com as mesmas cores da peça que ela e sua mãe estavam fazendo, o que significa que era o mesmo que foi feito pela própria Bluey. E esse detalhe é legal demais. Ainda em Missão Curry, a gente percebe mais um detalhe bem interessante que passou em branco pra maioria dos fãs. Na mesma cena do aeroporto em que as meninas vão buscar o Bandit, a gente tem a participação do Cornelius, e você pode ver que ele também tá no aeroporto, só que um pouco mais atrás, e parece muito ansioso para encontrar alguém que tá para chegar. E como a gente sabe, o pai do Winton estava em uma constante busca de um novo amor naquela época, e ele teve algumas namoradas antes de engatar um relacionamento com a mãe dos Terriers. A gente pode deduzir que provavelmente ele estava esperando alguma namorada à distância que o estaria visitando pela primeira vez. Ainda bem que ele achou seu grande amor, não é mesmo, Cornelius? E em homenagem a esse personagem que não descansou até encontrar seu verdadeiro amor, vamos comentar hoje #Cornelius. Outro segredo bem legal envolve algo que provavelmente você ainda não tinha notado. Entre os episódios acontece uma coisa bem legal. A foto das duas irmãs que ficam no quadro mudou um pouco com o passar do tempo. E aparentemente não são fotos diferentes, e na verdade elas mudaram o conteúdo da foto. Por exemplo, quando a gente assiste ao episódio Morceguinha, vemos que na foto as duas irmãs estão juntas, e a Bluey tá com um dos olhos fechados e a língua pra fora. Mas quando a gente avança e vemos novamente a mesma foto, notamos que ela teve uma leve alteração, o que indica que de fato existe só uma pequena mudança de arte que praticamente ninguém tinha percebido. Pelo menos até agora. Outro segredo escondido aparece em um dos primeiros episódios, e ele envolve um personagem de um dos desenhos mais icônicos da história, as Meninas Superpoderosas. Durante o episódio Hospital, a gente vê que as meninas precisam operar de brincadeira o Bandit, e quando a Bluey puxa algo de dentro da barriga dele, sai um pequeno polvo de pelúcia roxo. Essa é uma referência muito escondida do pequeno Sr. Polve, o brinquedo preferido da lindinha das meninas superpoderosas, com quem ela sempre brincava, o que significa que existe algum fã do desenho clássico da Cartoon Network trabalhando na animação da Bluey. That's not a cat.
Bandit propõe a caçula Healer que ela desvende um mistério. Qual a cor do kiwi? Uma pequena ave que existe só na Nova Zelândia e não consegue voar. Bingo não sabe a resposta, mas diz que sabe onde ela está. Então ela começa a montar o quebra-cabeça do mapa mundi, só que tá faltando uma peça que é exatamente onde está a Nova Zelândia. Nesse momento, Bandit fala: "De novo não!" Essa é uma referência a antigos mapas mundis que representavam todos os continentes, mas esqueciam de colocar só a Nova Zelândia. No fim das contas, a peça estava grudada na poupança da Bingo, e o mistério foi solucionado, botando o país no mapa como deve ser. Inclusive, o kiwi é o animal que representa o país no quebra-cabeça. E a gente pode ver que a ave é marrom. Outro detalhe bem legal é que a caçula Healer começou a montar o quebra-cabeça porque no início do episódio, o Bandit levou a filha mais velha para brincar na casa da Chloe, o que mostra que existe uma ligação entre os episódios, já que isso provavelmente aconteceu no mesmo dia que temos o episódio Polvo. O detalhe é que ele só foi lançado mais ou menos 40 episódios depois. E, gente, essas conexões são boas demais. Por isso que eu não me canso de fazer vídeos da Bluey. E se você curte assistir esse conteúdo, se inscreve aqui no nosso canal para não perder os nossos próximos vídeos. Mas ele não é o único que tem relação com episódios anteriores na nossa lista. No episódio Trabalhadores, a gente conhece o Leite com Chocolate e o chefe, que são os responsáveis por fazer o lago que a Chile encomendou. E depois de tomarem o sorvete com o chefe, a gente vê que ele, ao se levantar, conserta a posição da caixa de correio, que estava meio inclinada e fora do lugar. Mas por que esse objeto estava assim? Em Macacões, quando a versão guepardo da Bingo tá perseguindo a versão zebra da Bluey, ela acaba esbarrando na caixa de correios, deixando inclinada. Por isso o Spark acaba tendo que ajeitar, mesmo isso não fazendo parte do seu trabalho. O episódio Histórias é um dos mais diferentes de todos em Bluey, já que Bluey não é a protagonista nesse caso. Os principais são o Winton e a Indy. E como praticamente todo ele se passa no campo da imaginação, a gente vê o pequeno Bulldog em uma versão bem musculosa do jeitinho que ele mais queria. E a gente vê ele fazendo um movimento bem engraçado onde ele mexe os músculos dos peitos. E essa é uma clara referência à versão jovem do Arnold Schwarzenegger, que era bem musculoso assim como essa versão do Winton. O ator costumava realizar movimentos muito parecidos com esses para animar o público que o assistia, e isso meio que acabou se tornando a sua marca registrada por muito tempo. Inclusive, muitos atores fizeram a mesma coisa ao longo dos anos, como referência ao eterno Exterminador do Futuro. E nesse mesmo episódio existe uma participação muito especial que muitas pessoas nem fazem ideia. Lembra do Major Tom? O cavalo que a Indy e o Winton vão visitar para entender o problema que a cachorrinha estava tendo para fazer um cavalo de massinha? Ele foi dublado pelo principal compositor da Disney na atualidade, Lin-Manuel Miranda. Para você ter uma ideia, ele já fez músicas para Moana, Encanto e o live action da Pequena Sereia. A sua participação de fato foi algo bem especial. Já que falamos de alguém totalmente ligado a algumas das músicas mais famosas do mundo das animações, vamos comentar de outro segredo que é totalmente relacionado a isso. No episódio Celular, quando o vovô Mario começa a brincar com as garotas, vemos que elas criaram uma estrutura como se fosse uma casa só para ele, e ela estava totalmente decorada, tendo inclusive um porta-retrato com um dos itens. Se você não é da Austrália, com certeza não deve ter notado a referência, mas a banda que estava naquela foto é uma versão canina da banda infantil de enorme sucesso, The Wiggles, que existe desde 1991. A Bluey tem uma foto deles autografada em casa, afinal eles são uma das maiores bandas de músicas infantis do planeta e são australianos, assim como a cachorrinha azul, o que é uma bela homenagem. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!